Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo à nossa devocional. E hoje, me perdoa qualquer barulho de fundo, tá? E hoje nós vamos ler Evangelho de João 20, do 1 ao 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão, Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro, e chegou primeiro do sepulcro. E baixando-se, viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Irmãos, às vezes nós ficamos agoniados por não compreender o que o Criador está querendo falar com a gente. Vou dar um exemplo para vocês. E às vezes é desnecessário. Vamos dar o exemplo deles mesmo. Você viu que eles estavam se entristecendo. Quem está acompanhando a devocional sabe do que eu estou falando. Quando Cristo foi falar com eles a respeito do que ele ia morrer e tudo mais, começou a se despedir deles, depois fazer aquelas orações, eles estavam muito tristes, porque eles sabiam que alguma coisa ia acontecer, que as coisas iam acontecer. Foi um momento de tristeza muito grande. E então, quando eles perguntam: Jesus, para onde você vai e tal, então. Só que, por exemplo, eles não tinham entendido ainda as escrituras, porque eles têm até hoje, os judeus têm essas escrituras, e nós também temos, nós chamamos de Antigo Testamento, que as profecias falam a respeito disso também. E tanto é que aqui no final vai dizer: porque ainda não entendiam a Escritura, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Ou seja, Cristo estava triste porque ia para o Pai, entendeu? Mas era necessário que ele fosse para descer o Espírito. Vocês lembram dessas passagens que a gente leu? Já eles estavam tristes, não era só pelo fato dele, vou para o Pai, mas é como tipo assim, vai morrer, acabou. Entende? É aquele pensamento humano mesmo que a gente tem. Então é como se tivesse acabado, tipo, tudo que eu tô aqui com ele, vivendo, tanta coisa acontecendo, vai acabar. Acabou, agora já era. Mas eles não tinham entendido as escrituras, e às vezes nós passamos por momentos de angústia porque nós não entendemos o que Deus está falando com a gente. Às vezes ele fala assim: olha, você vai passar por uma certa turbulência, mas eu vou te dar vitória. E a gente pensa na turbulência. A gente não pensa na vitória, não é verdade? Às vezes a gente pensa direto na turbulência, mas dependendo do tipo de turbulência que ele falou que a gente vai passar. Aí a gente fala: essa turbulência, meu Deus, eu não vou aguentar, não vou suportar. E ele tá falando: olha, eu já falei que eu vou dar a vitória, o negócio... Aí depois a gente vai ver, a turbulência não era aquilo tudo que a gente pensava. Às vezes, na angústia, por causa da agonia, nós tornamos a turbulência grande na nossa mente. Mas se a gente for parar para olhar para trás depois, a gente fala: a gente nem era aquilo tudo que eu estava sentindo que era. Então tem tempestades que vêm, sim, mas às vezes elas são maiores na nossa imaginação, de fato, do que está acontecendo. Porque a palavra já foi liberada, a palavra de vitória já foi liberada. Mas a gente, por não entender o que o Criador está querendo naquela situação, o que ele já falou pra gente daquela situação, a gente vê coisa onde não tem. A gente sente coisa que não existe, não é aquilo. Ele está querendo falar outra coisa, uma coisa até mais leve do que aquilo ali. De repente eu falar: olha, você vai passar por uma ponte, mas ali é perigoso.
tá? É muito perigosa aquela ponte, então eu quero que você tome cuidado quando você passar naquela ponte. Aí às vezes a gente já pensa assim, pronto, é aquelas pontes de ripinha, deve ter mais de 40 metros de altura e não deve ter nem lugar para segurar no lado e no outro, e as ripinhas ainda devem estar podres. Eu vou morrer. É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer para vocês. Aí depois a gente, se der bobeira, a gente vê a ripinha realmente parecida com aquilo que a gente falou. Mas as ripas são novas, tem corrimão, pode parecer ser perigoso de fato, como ele disse que é, mas é muito mais seguro do que aquilo que a gente pensou que era. E a gente passa com medo porque às vezes dá um frio na barriga, mas a gente chega do outro lado e fala, ué, mas não é tão difícil assim do jeito que eu pensei. Aí ele falou, não, eu só falei pra você tomar cuidado porque ia ser perigoso na hora de você atravessar, pra você não cair na ponte. Entende a diferença? Então vamos pedir discernimento em nome de Jesus, aquilo que o Espírito Santo quer falar no nosso coração, para que a gente não venha sofrer de ansiedade ou sei lá o que, sem necessidade. Simplesmente por não haver compreendido as Escrituras, porque Ele vai ressuscitar. Ele morreu, mas Ele vai ressuscitar. Ele sofreu, mas Ele vai ressuscitar. Ele passou por várias coisas ruins, sim. Mas Ele cumpriu até o final, então Ele vai ressuscitar. Essa palavra, essa reflexão que eu deixo para vocês hoje, eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu estava querendo dizer. Espero que sim. Tá? Fiquem em Cristo, tenham um ótimo dia, um dia maravilhoso, saia para fazer alguma coisa, se você está ouvindo de manhã, né, e puder, né, sair, então saia, vai ver um pouquinho o tempo, se o tempo estiver bom, né, saia um pouco de casa, vai viver um pouquinho a vida fora daquele habitual que você costuma, e fiquem em Cristo, e até o próximo vídeo, tchau!